Olá, meu nome é Scarlett Ellen Araújo Aires. Venho por meio desse vídeo apresentar meu trabalho na oitava semana universitária da Unilab, cujo tema é a Universidade pós-isolamento social, desafios, expectativas e perspectivas. O tema do meu trabalho é a educação do campo e os debates realizados pelos movimentos sociais, que tem como orientadora a professora doutora Cléber Mardônia Freitas Rabelo, e eu, como primeira autora, Scarlett Ellen Araújo Aires. Então, a recente história do Brasil ela está revestida por uma abundante discussão que trata a respeito da democratização ao acesso à educação, né? Temos uma esfera de debates, aflora a luta específica pelo direito da educação para os camponeses, para os povos residentes das comunidades rurais, assentamentos e afins, que é provocada pelo movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, que é o MST, e está ligado também aos outros movimentos sociais do campo. Então, nesse contexto, surge uma proposta da educação do campo, princípio e conceito que declara, né, a história de contradição sociocultural e política entre o campo e a cidade. A educação do campo, né, ela se baseia em um projeto de desenvolvimento sociocultural e econômico para o campo brasileiro, uma visão de educação que está anexada ao conjunto de saberes, a identidade e a cultura dos povos do campo, né? E assim, o campo e a cidade, né, eles possuem uma interligação e um depende do outro, né? O campo, ele é compreendido pela zona rural, formado pelas propriedades rurais, como as fazendas, as chácaras, os sítios, enfim. E a cidade, ela é formada pela zona urbana, né, onde vive atualmente a maioria das pessoas. E nas cidades são instaladas as indústrias, o comércio, as empresas de bens e serviços, como os hospitais, as escolas, enfim. Os setores da economia, eles são divididos em três, né? O primário, o secundário e o terciário. E o campo, ele pertence ao setor primário, porque ele é responsável, né, pela produção de matéria-prima, como o leite, os ovos, o algodão, a lã, a carne, os cereais, enfim. O setor secundário ele já é formado pela indústria, porque é na indústria que a matéria-prima ela é transformada nos produtos, como o iogurte, o queijo, as roupas, os automóveis, enfim. E o setor terciário, ele já é formado pelo comércio, né? Que compreende as lojas, os supermercados, além das prestações de serviços e as atividades, né? Que são os encanadores, os eletricistas, os médicos, professores. Existe uma diferença, né, entre a educação do campo e a educação no campo. O que diz respeito à educação do campo, ela é como uma contrapartida, né, do modelo tradicional de educação, com a tentativa de estabelecer um modelo particular de ensino para a população do campo. E é através das políticas públicas, das pesquisas, das redes de ensino, que se estabelece, né, um vínculo maior entre os produtores rurais e as escolas, em busca de uma forma de ensino e aprendizagem condizente, né, com os valores e as práticas tradicionais do campo. Já a educação no campo, ela é uma modalidade de educação que ocorre nos espaços denominados rurais, né? No que diz respeito a todo o espaço educativo que se dá na floresta, né? Na agropecuária, das minas, da própria agricultura, enfim. E esse trabalho, né, ele pretende apresentar como é que a educação do campo vem sendo trabalhada e abordada pelos movimentos sociais, né? Além de todas as vivências e experiências que foram realizadas no correr da disciplina de educação do campo, a gente fez uma pesquisa, um estudo teórico sobre o tema, né, para poder participarmos de uma visita a uma escola de campo localizada na cidade de Ocara,
E nessa mesma perspectiva, poder perceber, né, a importância da disciplina para poder compreender a construção dos saberes e entender, né, como é que os movimentos sociais e as escolas do campo elas têm uma importância para o mundo rural. Então, para fazer, né, para realizar esse trabalho, foi utilizado artigos e periódicos, além dos trabalhos realizados, né, na disciplina de educação no campo e desenvolvimento, bem como, né, a visita à escola do campo também foi de fundamental importância para a construção dos saberes e o decorrer do trabalho. Então, das várias abordagens que foram realizadas sobre a educação do campo, a gente teve a relação com o meio ambiente, com a economia solidária, com os movimentos sociais, com a própria formação do agrônomo, né? E a visita à escola Francisca Pinto dos Santos, no município de Ocara, nos fez perceber que a escola do campo, a escola no campo, ela realmente é de extrema importância para a população que vive em torno dela, né? No caso do município de Ocara, a população que vive em torno é a população do assentamento Antônio Conselheiro. E para que houvesse essa inauguração, para que houvessem o início dos trabalhos na Escola Francisca Pinto dos Santos, houve muita luta, muita ocupação. E de acordo com a própria diretora, né, houveram muitos debates e vários movimentos sociais que se fizeram parte para poder inaugurar a escola para que ela viesse a ter o seu pleno funcionamento. E assim, a metodologia de ensino, no que diz respeito às disciplinas que são cursadas, ela não fica de fora com relação com o campo, né? As disciplinas, elas levam os educandos a pesquisar, a elaborar artigos e, acima de tudo, né, principalmente, a colocar os alunos, né, os educandos, com a mão na massa, né? Colocar eles para praticar o que eles estudam. Esse é um diferencial no currículo, né, da escola, e é possível observar o entusiasmo e a dedicação dos alunos em cursar, em fazer esses trabalhos de práticas dentro da escola e ao redor dela mesmo, né, no próprio assentamento. E assim, um dos grandes desafios atuais, né, os desafios sociais, parece ser a reforma agrária, né? Para essa problemática, temos alguns movimentos sociais e algumas políticas públicas, como a reforma agrária, né, que consiste na distribuição de terras justas para a população. Como exemplo, a gente tem um movimento muito conhecido, que são as ligas camponesas, né? São a Associação de Trabalhadores Rurais, que teve início no Nordeste e no Sudeste do Brasil. E também temos o famoso MST, né? Que se concentra ali em atuar em prol da reforma agrária e que acaba, diversas vezes, entrando em debate, né, convergindo contra o agronegócio que vem se expandindo cada vez mais. E essa luta contra as grandes empresas, ela segue firme, né, já que os movimentos eles tendem a buscar uma melhoria para o povo do campo, seja ela com políticas públicas, com investimentos, para que possa desenvolver uma educação de boa qualidade voltada para aquelas pessoas que residem ali no campo. Então, assim, se faz extremamente necessário acabar, extinguir mesmo a visão utópica e ultrapassada de que os moradores do campo eles são pessoas atrasadas, pessoas incapazes, que não possuem os mesmos direitos a uma educação de qualidade, tanto quanto os moradores dos centros urbanos, né? A educação do campo, ela vem sendo apresentada como uma mediadora do processo de conhecimento social e historicamente construídos, né? O que possibilita aí a superação da ideologia e cultura burguesa que é transmitida nos livros didáticos. Então, essa é a nossa referência bibliográfica.
E eu encerro aqui essa apresentação agradecendo às professoras Daniela Zuliani e à professora Cléber Mardônio por me